Artigo 1632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não altera as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito que os primeiros cabe de terem em sua companhia os segundos. Artigo 1633. O filho não reconhecido pelo pai fica sob o poder familiar exclusivo da mãe, se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dar-se-á tutor ao menor. Seção 2. Do exercício do poder familiar. Artigo 1634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, inciso 1, dirigir-lhes a criação e a educação, inciso 2, exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584, inciso 3, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem. Inciso 4. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajar ao exterior. Inciso 5. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município. Inciso 6. Nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico se o outro dos pais não lhe sobreviver ou sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Inciso 7. Representá-los judicial e extrajudicialmente até 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade nos atos em que forem parte, suprindo-lhes o consentimento. Inciso 8. Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha. Inciso 9. Exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Seção 3. Da suspensão e extinção do poder familiar. Artigo 1635. Extingue-se o poder familiar, inciso 1, pela morte dos pais ou dos filhos, inciso 2, pela emancipação nos termos do artigo 5º, parágrafo único, inciso 3, pela maioridade, inciso 4, pela adoção, inciso 5, por decisão judicial na forma do artigo 1638. Artigo 1636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias ou estabelece união estável não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao pai ou à mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável. Artigo 1667. Se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha. Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda a 2 anos de prisão. Artigo 1638. Perderá, por ato judicial, o poder familiar o pai ou a mãe que, inciso 1, castigar imoderadamente o filho, inciso 2, deixar o filho em abandono, inciso 3, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, inciso 4, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente, inciso 5, entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que, inciso 1, praticar contra outro igualmente titulado o mesmo poder familiar, a linha A, homicídio, femicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A linha B, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Inciso 2, praticar contra filho, filha ou outro descendente. A linha A, homicídio, femicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.